Olá, vamos falar hoje um pouco sobre o cristão e o Estado, ou o Estado e o cristão. Eu confesso que esse é um assunto que, nesses dias particularmente, eu tenho tido pouco interesse, até para não despertar a divindade que habita no coração de muitas pessoas, ou a falsa divindade que habita no coração de muitas pessoas, inclusive no coração de muitas daquelas que se dizem crentes. Quando se fala de política, de partidos políticos e coisas desse tipo de assunto, nesses dias ácidos que temos vivido, pode despertar aí a divindade que habita no coração dos mais variados tipos de pessoas, inclusive, como eu disse, daqueles que são crentes. Mas é um assunto que precisamos falar, é um assunto que precisamos entender bíblica e teologicamente como nós, como cristãos, podemos e devemos nos posicionar a respeito deste assunto. Tá certo? No vídeo anterior, se você não viu, você pode ver lá, eu falei um pouco acerca justamente deste assunto, da idolatria que pode existir no meio político ou em relação de política. Política e idolatria, você vê o vídeo aí, foi o vídeo anterior que eu fiz sobre este tipo de assunto. Mas eu quero destacar neste assunto sobre o Estado e o cristão, que é Romanos capítulo 13. O texto de Romanos capítulo 13 nos ajuda muito a compreender qual é a vontade de Deus ou qual é o posicionamento do Senhor e dos crentes, como os crentes devem se posicionar em relação às autoridades constituídas de um modo geral, não somente a respeito dos políticos, não somente a respeito do Estado. Então eu quero trazer algumas observações que o próprio texto de Romanos capítulo 13 nos traz aí. Em primeiro lugar, o texto de Romanos capítulo 13 nos afirma que o Estado ou que o governo ou a autoridade constituída de um modo geral, entenda-se autoridade civil, é ministro de Deus. Isso está claro no versículo 4 de Romanos 13 e no versículo 6, quando ele diz aí, visto que a autoridade é ministro de Deus para teu bem. E ele diz lá no versículo 6, por esse motivo também pagais tributos, porque são ministros de Deus, atendendo constantemente a este serviço. A palavra de Deus afirma que a autoridade, que o Estado, que o governo são ministros de Deus, procedem, portanto, do próprio Deus. E aqui nós começamos a compreender um pouco acerca do que é a soberania de Deus, que o Senhor Deus ele dirige e governa o mundo inteiro. Todos os reis, diz lá no livro de Provérbios, que o coração do rei está nas mãos do Senhor e ele inclina conforme a sua vontade. Ou seja, nós temos um Deus que é chamado na Escritura Sagrada de o Senhor dos Exércitos, ou Yahvé Tsevaot no hebraico, que é a ideia de o Deus que governa todos os exércitos da terra, desde os maiores até os menores. Tudo está sob o controle do Senhor, inclusive os reis, os príncipes, os magistrados, até mesmo aqueles que não lhe conhecem. Nós encontramos na história bíblica o Senhor Deus levantando reis e também depondo e derrubando reis que estavam sob o seu comando, muitos dos quais nem o conheciam, muitos dos quais não tinham o menor conhecimento da palavra do Senhor. Nós encontramos, por exemplo, na história, o Senhor Deus levantando Nabucodonosor, a quem o próprio Deus chama por Jeremias de o meu ungido, ou seja, mostrando que aquele homem ímpio que não temia o Senhor estava debaixo do propósito de Deus e cumprindo a vontade do Senhor, ainda que ele não o conhecesse. Nós encontramos também Ciro, rei da Pérsia, que faz o processo inverso de Nabucodonosor. Nabucodonosor foi levantado para levar o povo para o cativeiro. Ciro, rei da Pérsia, que é chamado de o meu ungido, né, lá pelo profeta Isaías, ele foi levantado para levar o povo de volta a Jerusalém, reconstruir os muros, reconstruir a cidade de Jerusalém e restaurar o povo do Senhor naquele momento. Ou seja, são ministros de Deus, são ministros que estão a serviço do Senhor. E qual é o propósito do Estado segundo Deus? O propósito do Estado, em primeiro lugar, é promover o bem. Porque diz o verso 4, diz assim, visto que a autoridade é ministro de Deus para o teu bem, para o teu bem. O propósito do Estado, o propósito do governo e das autoridades é serem ministros de Deus para o bem social, para o bem coletivo, para o bem comum de todos. E não somente isso, mas também promover a justiça. O verso 4 continua dizendo, né, que a autoridade é ministro de Deus para o teu bem
Entretanto, se fizeres o mal, teme, porque não é sem motivo que ela traz a espada, pois é ministro de Deus, vingador para castigar os que praticam o mal. O texto bíblico é claro. Não somente a autoridade deve promover o bem social, mas deve também aplicar a justiça, entenda, na formulação de leis, na formulação de estatutos, e deve punir os culpados. Deve punir aqueles que merecem ser culpados segundo o seu mau procedimento, para que haja assim um equilíbrio social generalizado. Essa é a importância da polícia, essa é a importância das leis que proíbem-nos, né, de fazer determinadas coisas. Essa é a importância, enfim, do semáforo e de leis que estão espalhadas socialmente de um modo geral. Compete ao Estado, compete à autoridade fiscalizar, promover a justiça através disso tudo aí e aplicar as leis. Paulo vai dizer aqui, inclusive, que a autoridade não é sem motivo, que ela traz a espada. E a espada aqui não é um enfeite, a espada aqui é a ideia ou a prerrogativa que o Estado tem, inclusive, de tirar a vida daquele malfeitor. Eu não vou entrar neste assunto agora, né? Eu sei que tem muita gente que pode ver esse vídeo aí e dizer assim, mas eu sou contra a pena de morte. Bom, a Bíblia é a favor, você pode ser contra, mas a Bíblia é a favor. Mas esse é um outro assunto que eu não quero polemizar. Mas compete ao Estado a aplicação de uma punição como essa, como compete ao Estado a fiscalização e a aplicação da justiça de um modo geral. Isso é dever e obrigação do Estado. E mais do que isso, a palavra de Deus diz que esta autoridade procede do próprio Deus, foi outorgada pelo próprio Deus. Verso 1 e verso 2 de Romanos 13 diz assim, que todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não procede de Deus, e as autoridades que existem foram por ele constituídas ou instituídas, de modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmos condenação. O Senhor Jesus, quando está lá em João capítulo 19, verso 11, lá diante de Pôncio Pilatos, Pilatos, no seu julgamento, ele chega ao ponto de dizer, olha, eu posso te liberar, eu posso livrar você da cruz, né? E Jesus deixa bem claro aquele homem que nada aquele homem podia fazer contra o Senhor, segundo a autoridade que ele estava ali, se do alto, se dos céus não tivesse sido dado àquele homem. Ou seja, o próprio Jesus reconhece que a autoridade daquele homem para o governo, embora fosse aquele um julgamento injusto e mau, mas estava cumprindo o propósito do Senhor, procedia do próprio Senhor Deus. Então nós temos que entender um pouco a respeito do que é o Estado segundo Deus, tá certo? Eu tenho pouco tempo para explicar isso aqui, não dá para nós aprofundarmos dentro deste assunto. Mas e o cristão? Como é que nós, como crentes, devemos nos posicionar diante do Estado? Porque nós sabemos que o Estado, muitas vezes, ele é maligno, ele é mau, ele é um instrumento maléfico, né? Nós sabemos muito bem disso. Mas a palavra de Deus diz que todo homem esteja submisso às autoridades constituídas. Será que essa submissão ela é cega, ela é a qualquer custo, a qualquer preço? Meus irmãos, o texto é claro ao dizer que a autoridade é ministro de Deus para o nosso bem. Enquanto ela estiver cumprindo o seu papel conforme Deus designou, conforme Deus instituiu, nós temos o dever, por consciência, de obedecer às autoridades, não ferir as leis, não ultrapassar as leis que servem para a nossa proteção e que também não se levantam contra a nossa fé, né? Então nós encontramos exemplos na Bíblia de crentes, de servos de Deus, que se levantaram contra leis estatais ou leis estaduais porque feriam a sua fé. Nós temos um exemplo lá de Sadraque, Mesaque e Abednego, lá no livro de Daniel, que através de uma ordem do rei, para que todos se prostrassem diante de uma falsa divindade, eles se recusaram, levantaram-se contra um decreto imperial e se recusaram a adorar aquela divindade. Nós encontramos, por exemplo, os apóstolos lá no livro de Atos dos Apóstolos, quando os homens, as autoridades, proibiram eles de falarem de Jesus, de pregar acerca de Jesus, e eles deixaram bem claro, olha, nós não podemos obedecer vocês e desobedecer a Deus, né? O que importa obedecer mais a vocês, homens, ou ao Senhor Deus? Então eles se levantaram contra
e continuaram pregando a Jesus. Ou seja, isso nos dá um princípio de que o Estado ele não pode se tornar uma divindade, ele não pode colocar-se no lugar de Deus. O Estado ele é falho. O Estado ele é falho e nós só podemos e devemos obedecer ao Estado até onde esse Estado não toma o lugar do Senhor Deus. Né? Se, por exemplo, o Estado brasileiro decretasse leis a favor do aborto hoje, isso aí já está praticamente quase, né, em vias, né? Ou alguma lei que nos proibisse de cultuar o Senhor, nós, como crentes e cidadãos, devemos nos insurgir, nos levantar contra tal posicionamento, custe o que custar. Custe o que custar, porque isso dá um freio a pensamentos de que o Estado é tudo e tudo é o Estado, que é uma idolatria do Estado, seria uma idolatria e uma distorção do entendimento do governo segundo o próprio Senhor Deus estabelece em sua palavra. Por isso que pensamentos como comunismo, socialismo e afins desse tipo, que são filosofias totalitaristas que colocam o Estado acima de tudo, não deve ser aceito, né, praticado ou, enfim, não pode ser aceito no meio cristão, porque é parte da filosofia socialista e comunista colocar o Estado no lugar de Deus, onde o Estado é o parâmetro para determinar todo o nosso comportamento. E aí o Estado intervém na família, intervém na filosofia, intervém nas religiões e tudo mais. Isso nós não podemos aceitar. Por isso que o pensamento socialista e comunista, no seu âmago filosófico, ele é totalmente anticristão. Pense nisso, tá bom? Pense a respeito disso. Por fim, qual é o nosso dever como crentes, como cidadãos do Estado e servos de Deus? Devemos orar pelos nossos príncipes, pelos nossos governantes, nosso presidente, nossos deputados, nossos vereadores, para que Deus use estes homens, assim como Deus usou os homens ímpios do passado, ainda que não sejam crentes, em favor, ou como diz aqui a palavra de Deus, para o bem comum, para o bem social, para o bem de toda a sociedade, porque a autoridade ela é ministro de Deus para o nosso bem. Paulo diz isso em 1 Timóteo capítulo 2, verso 1 e 2, onde ele diz que nós devemos orar e suplicar ao Senhor por todos os homens e por aqueles que estão investidos de autoridade, como os reis, os príncipes e os governantes. Devemos orar ao Senhor para que o Senhor use estes homens para abençoar o Estado e a população de um modo geral. Esse é o entendimento resumido do que podemos ter ou do que podemos compreender do qual é a relação entre o Estado e o cristão e o servo de Deus como cidadão, segundo a palavra de Deus nos mostra. O Senhor Deus te abençoe, que seja essa uma reflexão apenas de um princípio, para nós continuarmos, né, ou aumentarmos mais essa caminhada deste assunto tão complexo. Deus abençoe a todos, irmãos. Abraço.